água, que circula pelo mundo, e alimenta o solo, é a fonte de vida da nossa terra. Mas existe um lado dessa água que ainda não havia sido explorado. Até nossos dias. A mensagem da água. Cristais de água em movimento. Dr. Masaru Emoto, do Instituto Geral IHM, estudou água por muitos anos. E descobriu com as suas pesquisas uma forma inovadora de capturar a sua essência. Baseado nesse trabalho, ele publicou uma coleção de fotografias chamada As Mensagens da Água. Meu trabalho se baseia nas ciências culturais e não nas ciências naturais. Refazer as etapas para chegar a esses métodos foi um desafio até mesmo para mim. O raciocínio da ciência tradicional não era suficiente para entrar no universo oculto da água e do hado. Mas mesmo sendo um universo estranho, eu conseguia estudá-lo. Minha ousadia permitiu que eu me aprofundasse no assunto. Motivações. 15 anos atrás, voltei dos Estados Unidos com um aparelho que mede vibrações, chamado analisador de ressonância magnética. Com ele, eu transferi vibrações para um tipo especial de água, microagrupada, e daí criei a água-hado. Com essa água, fomos capazes de curar muitos sintomas de doenças. Já tratamos mais de 10.000 pacientes. É difícil para as pessoas acreditar que a água sozinha pode curar doenças, principalmente para os médicos. Alguns pesquisadores radicais já tinham discutido a capacidade que a água tem de reter informações, mas isso nunca tinha sido provado. Então me empenhei na busca de uma resposta. O dia em que o relâmpago perseguiu a dona de casa. O Dr. Emoto se interessou pelos cristais de água congelada por causa de um livro. Vi que não existem dois flocos de neve iguais. Então pensei, flocos de neve? Neve é água. Se a neve tem cristais, então a água congelada também deve ter. Foi assim que começamos nosso estudo sobre os cristais de água congelada, mas não conseguimos sucesso na primeira tentativa. Os primeiros 2 meses foram difíceis, mas nossa equipe sabia que conseguiria. O Sr. Ishibashi é quem tirava as fotos. Era meu amigo. Mas só depois de uns 60 dias, conseguimos a primeira foto boa. Eu fiquei tão emocionado que chorei de alegria.
Essa primeira foto está no meu livro, As Mensagens da Água. Eu nunca vou me esquecer desse cristal. Desde então, aumentamos nossa coleção de fotos enquanto íamos acumulando informações. Certos tipos de água examinados não demonstraram nenhuma formação de cristais. Um exemplo é a água de torneira. Percebemos que os belos cristais eram raros na água de torneira japonesa. Isso também aconteceu em algumas cidades fora do Japão. Enquanto avançávamos com nossas pesquisas, começamos a perceber que alguns tipos de água produzem lindos cristais e outros não. Então, como fotografamos os cristais de água congelada? Primeiro, coletamos uma amostra da água a ser observada. Nosso pesquisador está nas cataratas Shirai Tonotaki, um manancial bem conhecido nas encostas no Monte Fuji. A incrível quantidade de água que cai como chuva sobre o Monte Fuji viaja através da montanha até os lençóis freáticos. 20 anos depois, a água emerge nas fontes das cataratas Shirai Tonotaki, por onde passam mais de 100 toneladas de água por dia. A água jorra ininterruptamente pela encosta. Nosso pesquisador se aproxima da base da cachoeira e enche o seu recipiente com a água coletada. O pesquisador leva uma amostra da água para o instituto. Primeiro, ele bate na base do vidro para ativar a água. Depois, ele coloca 1 mililitro de água em cada placa. Criamos 50 amostras de cada tipo de água congelada para conseguir um padrão de cristalização mais preciso. As placas de cultura são colocadas no congelador do laboratório e submetidas a uma temperatura de 25 graus centígrados negativos. Depois, os cristais são examinados no nosso laboratório, onde a temperatura é mantida em 5 graus centígrados negativos. 3 horas depois, iluminamos e examinamos a ponta de cada bloco de gelo com um microscópio. Os cristais crescem e se expandem à medida que aumenta a temperatura das pontas do gelo sob o microscópio. Mas dos 50 blocos de gelo com que costumamos trabalhar, poucos formam belos cristais hexagonais na frente das câmeras.
Que tipo de cristal surgirá da água das cataratas Shirai Tonotaki? Um belo cristal hexagonal com extremidades delicadas, que crescem devagar de cada canto do centro hexagonal. Num breve instante, nosso pesquisador identifica e fotografa uma centelha, enquanto o cristal continua a crescer e se expandir antes de voltar ao estado líquido. Ao olhar de lado, percebemos uma protuberância na extremidade do bloco. Isso acontece porque os blocos crescem em 3 dimensões, em vez de 2, do núcleo para fora. Diferentemente da água de torneira, a água de fontes naturais forma uma variedade de estruturas belíssimas que cativam nossos olhos. É a água revelando um outro lado seu. As fotos que capturam a irradiação da água na forma de cristais podem ser nossos guias para o mundo oculto da água. O que é um cristal de água? Tudo que existe vive em constante vibração. Ninguém pode negar isso. Vibração é só uma outra forma de se dizer energia. Mas como essa vibração viaja? Bem, eu acredito que ela viaje através da água. E então esses cristais hexagonais são representantes de toda a força vital que a Mãe Natureza possui. Por isso, a ausência desses cristais hexagonais pode ser entendida como um sinal de que as forças vitais da área de onde se coletou a amostra tiveram suas energias comprometidas. Isso é apenas uma das coisas que nós aprendemos nos últimos 8 anos. O poder curativo da música. Eu acho que a música foi criada para levar a nossa vibração de volta ao seu estado natural.
Um exemplo disso é que depois da Segunda Guerra Mundial, o povo japonês passou por uma fase muito difícil, de muita dor e sofrimento. Por isso, tantas músicas com mensagens positivas foram compostas durante esse período. Cada época e cada comunidade tem uma história própria. É da própria natureza humana a vontade de criar músicas para reorganizar as vibrações que a história distorceu. Por isso, estou muito convencido de que a música é uma forma de cura antes mesmo de ser arte. Expondo a água a palavras. Eu tratei mais de 15 mil pessoas doentes usando o analisador de ressonância magnética para medir as vibrações que chamamos de ADO. Muitos deles foram curados, e eu detalhei e registrei alguns casos em meus livros. Hoje em dia, muitas outras pessoas pedem minha ajuda, mas nem todo mundo pode vir até aqui. Alguns moram longe, outros são crianças internadas em hospitais. E foi então que tive a ideia de usar fotos deles para obter informações. Pedi que mandassem fotos. E assim consegui obter as informações. E consegui criar água ADO sem que eles estivessem fisicamente presentes. Isso tem ajudado a curar as pessoas. Às vezes não dá tempo de conseguir uma foto da pessoa. São casos urgentes. Mas mesmo assim eu quero tratar dessa criança, dessa pessoa. Isso me fez pensar bastante. Se uma foto pode transmitir certas informações sobre a pessoa, talvez o nome dela também possa. E descobri que isso é possível ao medir a vibração ADO do nome de um paciente. E assim percebi que as palavras também retêm as informações das vibrações. Então eu expus a água a palavras escritas. Imaginei que ela pudesse sentir a vibração e nos dar algumas respostas. A primeira palavra exposta à água foi arigato. Ela significa obrigado em japonês. O resultado foi a formação de uma linda estrutura cristalizada. Por outro lado, foi assim que a água reagiu quando usamos palavras negativas, como seu idiota. Você me dá nojo. Vou te matar. Continuamos a fazer várias experiências expondo a água a palavras positivas e negativas. O resultado foi uma enorme diferença na formação dos cristais. Vamos fazer? Faça isso. Guerra. Paz. Guerra. Paz. Obrigado. Palavras bonitas causam a formação de belos cristais. Palavras suaves causam a formação de cristais suaves. Quando a água se manifesta para nós, sob a forma de cristais, ela nos revela o poder oculto das palavras. Obrigado. Amor e gratidão. Vamos ver outra experiência que demonstra o poder místico das palavras. Inspirados pela experiência anterior,
Uma mãe e seu filho tiveram uma ideia para testar em casa. Eles fizeram um experimento colocando arroz cozido em 2 potes de vidro. Todos os dias diziam obrigado para um e seu idiota para o outro. O estudante deu seguimento à experiência por 1 mês. No final do mês, o arroz que ganhava obrigado tinha um cheiro delicioso, como o do arroz maltado. Já o arroz que era alvo do xingamento ficou preto e com um cheiro desagradável. Idiota. Obrigado. Como a experiência foi se tornando popular entre os leitores de Mensagens da Água, muitos a repetiram e registraram seus resultados. As palavras são ditas para exalar vida. As fotos mostram exatamente o poder que existe em cada palavra. Idiota. Obrigado. Depois realizamos outra experiência, em que projetamos nossos pensamentos na água e testamos o efeito do pensamento e das palavras. Projetando o pensamento na água. Atenção, vamos começar? Reunimos um grupo de voluntários pela internet para nos ajudar com a experiência. Eram 4 pares de pais com seus filhos. Vamos dar as mãos. Usamos na experiência 2 copos cheios de água das torneiras de Tóquio. Vale lembrar que a água dessas torneiras nunca formou nenhum cristal. Para o primeiro copo, todos os participantes agradeceram. Primeiro disseram alto, e em seguida com os olhos fechados. Depois, procuraram mudanças na água. Obrigado, água. Nós vamos cuidar bem de você. Obrigado, água, vamos cuidar bem de você. Agora, vamos fechar os olhos e enviar os mesmos pensamentos à água. Fechem os olhos e pensem por 1 minuto. O pesquisador então colocou a água nas placas. As crianças olhavam curiosas. Três horas depois. 3 horas depois, a água congelada estava pronta para observação. Vamos começar pela água deixada sozinha. Como nas outras vezes, não vimos nenhum cristal formado na água encanada de Tóquio. Alguns quase conseguiram, mas não tinha nenhum cristal de verdade. Alguns eram esquisitos, eram feios. Não vimos cristal nenhum, nenhum. Depois, observamos a água que recebeu os pensamentos positivos. As crianças não tiravam os olhos do monitor. O que acontecerá com a água quando seus pensamentos se unirem? De repente, um pequeno cristal surgiu da escuridão do microscópio e começou a crescer bem devagar. Uma aproximação maior revelou o surgimento de um único cristal, claro e simples, como se ele resumisse o pensamento de todos os participantes. E então...
Como resposta às palavras e aos pensamentos das pessoas, a água encanada de Tóquio gerou um belo cristal harmonioso. Você achava que ia ver um cristal desses? Não, não achava. O que você sentiu quando viu o cristal? Foi incrível. Eu não acreditava muito que teríamos um bom resultado. Não achava que os pensamentos iriam afetar a água. Mas agora eu vi, eu sei que é verdade. Eu senti que todos se uniram em um só pensamento. E aí podíamos rezar pela água. Por isso foi legal. Pela cristalização, a água nos mostra que pode ser um espelho para as pessoas. Ela pode refletir o pensamento humano. A água pode nos mostrar o que não podemos ver. Essa mesma água corre em nossos corpos e nutre todas as formas de vida da Terra. O livro Mensagens da Água teve uma repercussão imensa, que agora se espalha pelo mundo. E baseados nos conceitos expostos no livro, criamos um projeto chamado Projeto de Amor e Gratidão à Água. Temos recebido várias mensagens. E esta resposta é incrível. É, sem sombra de dúvidas, uma prova de que os cristais de água congelada transmitem uma mensagem universal. Mensagens da água. Em alguns casos, a água cria lindos cristais hexagonais, mas em outros casos, ela cria uns cristais deformados, ou não cria cristal nenhum. O que a água está tentando nos dizer com essa cristalização? Para mim, a natureza é a raiz de tudo. Tudo aquilo que está em sintonia com a natureza vai se manifestar na forma de um lindo cristal hexagonal. Tudo aquilo que não está em sintonia com a natureza não vai se manifestar dessa forma. Eu acho que essa deve ser a mensagem que a água está tentando nos passar, utilizando a si mesma como um meio. É importante que toda a água que existe ao nosso redor produza só cristais hexagonais bonitos. Por isso, eu acho que é uma obrigação nossa manter o meio ambiente limpo. Os cristais de água nos mostram o que é importante para o nosso planeta e para os que vivem nele. É uma mensagem que podemos utilizar para o nosso próprio progresso, para começarmos a imaginar o nosso futuro. Esperança. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.